todo mundo sabe? Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar, um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada alma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se alembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse e envolvido na pureza destes sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse e envolvido na pureza destes sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Quebrar? Opa, Isso. Vamos cantar umas músicas alegrinhas? Olha só, aqui é um centro de caridade, não é? Eu vou cantar caridade. Pode ser? É alegre. A caridade é alegre. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem vivia ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra já se fez paz, os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia treva, agora é só luz, os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia, cantam-se hinos de alegria. Em toda parte a felicidade, não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem
uma cantoria lá do Sérgio Santos. Quando chego a entardecer lá pras bandas do sertão, uma lágrima desliza dentro do coração, saltando fora do peito em forma de inspiração. Desce a noite sobre o mundo, estende o seu denso véu a dedilhar na viola, cantando de del em del. Sou mendigo da esperança, batendo as portas do céu. Peço a Deus que me proteja, que me dê paz e alegria. Quero ver o sol nascer, acendendo a luz do dia, a fazer desta tristeza a mais linda melodia. Amigos, não nos queixemos dos espinhos sobre o pé, toda prova que nos veio nos marcou e fere até. É lição maravilhosa, cartilha de amor e fé. A morte não é o fim da jornada empreendida, despertamos novo mundo de beleza indefinida, para então continuar crescendo de vida em vida. A morte não é o fim da jornada empreendida, despertamos novo mundo de beleza indefinida, para então continuar crescendo de vida em vida, para então continuar crescendo de vida em vida. Se você colocar assim, Uma do Chico? ele tira o Vamos falar do Chico? É que eu tenho Quem isso. não gosta que fala do Chico, né? Pode ser? Opa! Todo mundo bem aí? Olha só. Quem fez essa melodia foi o Nando Cordel, o Chico. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz de verdade, né? Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar.
dele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando o acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Você viu que bonitinho? Quando ele foi acusado, ele usou o amor, porque ele já tinha amor. Quando ele foi caluniado, ele usou o perdão. Para ele era fácil. Era fácil. Quando ele foi traído, ele usou a luz do coração. Né? Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele usou. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. E com isso, eu estou arrepiando dele, falando do Chico. É muito lindo, esse exemplo dele, se a gente seguisse. E agora, tia? Você tem um repertório? 8:05. Hã? Você tem um repertório enorme? Não, eu tenho, mas não dentro do limite, dentro do tempo certo. Pode tentar mais. Pode tentar. Eu acho que então, até o pessoal que não tem O Paulo falou que ele só pode ir embora depois da meia-noite. Então, ele pode ir. falou? Então vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música que todo mundo sabe, que a gente cantava quando era criança. Você era mais pequenininha. Eu e a Celina era igualzinha. Você não gosta de Não, você vai ver. Canção da Alegria Cristã. Então, pra gente terminar. Né, Julina? Olha, eu quero o eco depois, viu? Vai ficar bonito. mais antigo? Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos nas mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, mais alto, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons
Não, antes da Bethlehem. Você não quer sentar mais pra cá, gente? Não é? Vamos separar. Sabe, Paulo, você começa a fazer pergunta na escola de fundão? Eu vou pra frente. Compromisso com alegria. Vamos? Vocês não sabem. Mas vão aprender hoje. O meu compromisso é com a alegria. O meu compromisso é com a alegria. Pelo prazer de viver. Alegre, alegria todo dia. Pelo prazer de cantar. Alegre, alegria todo dia. O meu coração tá cheio de emoção. O meu coração pulsa na canção. Pelo prazer de viver. Alegre, alegria todo dia. Pelo prazer de cantar. Alegre, alegria todo dia. Você que é alegre, seja meu amigo. Você que é alegre, vem cantar comigo. Pelo prazer de viver. Alegre, alegria todo dia. Pelo prazer de cantar. Alegre, alegria todo dia. Agora a saideira. É impossível. Não, olha. Olha que linda essa música. Um encontro marcado. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago em Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar.
Obrigada, gente. Não mereço, mas estamos aprendendo. Que delícia, né? Começar uma reunião depois dessa prece que a Venir cantou, né? O culto no lar, na casa de Pedro, né? Linda, linda. Então, sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos aqui numa casa espírita, onde estamos constantemente também fazendo culto no lar, né? A confraternização, a vibração, o encontro com amigos queridos. É uma noite de muita alegria, tá? Nós comemoramos, né, o mês inteiro Kardec, lá no Vicente de Paulo também, tá uma série de palestras sobre o tema, acho que o Ismael também, né? E a gente ainda comentou, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho mais, a gente pensa que já sabe tudo, e por incrível que pareça, os palestrantes não combinaram e não tem repetição do assunto. Cada um está falando, focalizando um tema, né? Não é surpresa para nós, é a espiritualidade agindo, né? E nos acompanhando, nos iluminando, para que a gente continue fazendo a nossa parte aqui. Vamos, então, iniciar a nossa reunião com uma prece. Convido a todos, né, que nesse instante possamos elevar os nossos pensamentos, sintonizar com essa espiritualidade que já está aqui, que já nos envolve. Sentimos, né, as vibrações amigas. E a nossa atitude primeira é de agradecimento, é de gratidão a Jesus, o nosso divino amigo, de gratidão a Kardec, que nos trouxe essa doutrina maravilhosa, a gratidão a Deus por termos nessa encarnação a oportunidade de trabalhar num centro espírita. Acho que nós não conseguimos imaginar a dimensão da importância disso, porque o conhecimento espírita, com certeza, muda a rota da nossa caminhada. Por isso nós agradecemos sempre e comemoramos e louvamos a Deus por essa bênção. Igualmente, unimos as nossas vibrações em favor da paz. Em favor da paz no nosso país, no nosso planeta. Nós sabemos que os tempos são difíceis, nós estamos no auge da transição. E cabe a nós espíritas vibrarmos amor, entendimento, indulgência, perdão, para que a psicosfera do nosso planeta fique melhor e que possamos ser intuídos, guiados mesmo pela espiritualidade superior, rumo ao mundo melhor que nós queremos construir. Pedimos também pelas pessoas que estão enfermas, hospitalizadas ou não, por aqueles que estão passando por provações muito difíceis, que a espiritualidade possa localizá-los e socorrê-los em nome de Deus. E que Jesus, o nosso divino amigo, nos cubra de bênçãos, de paz, agora e sempre. Que assim seja. Então, continuando a nossa rodada de palestras no mês de outubro, nós temos hoje com o Paulo. O Paulo já é nosso amigo, já falou aqui no André Luiz o ano passado, no nosso aniversário. É de Conchal, é presidente de centro, tem uma atividade maravilhosa lá em Conchal, nós tivemos a oportunidade de ir lá, né?
Então é com muita alegria que nós recebemos o nosso companheiro e tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa para todos nós. Obrigado, Celi. Deixa eu falar daqui. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui pela segunda vez, como a Dirceli disse. Tive a oportunidade de estar em outra data especial desta casa, e para esse mês tão importante, quando a gente celebra, então, os 220 anos do nosso codificador. Quero agradecer demais a oportunidade, ao convite da Dirceli, a presença de vocês, dos amigos do YouTube e da minha querida amiga de Aguaí, nossa Marilhoca, amiga do coração. Bom, quando a gente pensa em homenagear Kardec, eu gostaria que a gente recuasse em alguns milênios para fazer uma reflexão lá de trás. A Dirceli comentou agora sobre a transição planetária, algo tão comentado e tão falado no movimento espírita, e a gente compreender este momento em que estamos vivendo e compreender também que há milênios atrás, alguns milênios antes de Jesus, um grande grupo de espíritos migrou para o nosso planeta Terra num movimento de transição planetária. Aquilo que a gente aprende dos chamados migrados de Capela. Então lá, eles já não estavam mais em condições de permanecer, por não estar acompanhando a evolução do planeta, daquele sistema Capela. Então, Jesus os acolhe e os traz para o nosso planetinha azul, para que aqui eles pudessem contribuir com o progresso da nossa humanidade terrestre. E aqui eles formam 4 grandes civilizações. Foram muitas as civilizações, os povos que se formaram a partir daqueles espíritos que vieram migrados para cá. Mas 4 dessas civilizações se destacam, como está no livro A Caminho da Luz, do nosso Emmanuel Chico Xavier. Os egípcios, ali no norte da África, os hindus, na região da Índia, os hebreus, na região ali de hoje Israel, aquela região, e hoje muito tumultuada, né? Dirceli pediu paz na sua oração, que nos cabe sempre necessário. E também os árias na região da Europa. Esses 4 grandes povos, civilizações, foram os principais grupos que se formaram a partir dessa migração. Mas outros tivemos. Os astecas, os maias, os toltecas aqui na América. Os celtas, por exemplo, na região da Gália, na França. E é interessante porque esses povos todos trouxeram um conhecimento de onde vieram, mas muito mais avançados intelectualmente do que moralmente. E o conhecimento que eles trouxeram, eles não compartilharam com todo o povo daqui existente no nosso planeta. Porque basicamente podemos dividir àquela época 2 grandes povos. Dividir o planeta em 2 formas: os migrados e os não migrados, os chamados autóctones. Lá em Conchal a gente chamaria de minhoca, que são os da terra, né? Então aqueles que vieram daqui do planeta e aqueles que vieram de fora. E esses migrados trouxeram esse conhecimento que não era compartilhado com todo o povo, porque o povo não tinha condições ainda intelectual. Pensemos, milênios atrás. Não tinha condições de absorver aquele conhecimento, aquelas informações, aquilo que chamou-se de verdades eternas.
verdades espirituais. Então formou-se as chamadas doutrinas secretas. Ou seja, aquela informação que eles já tinham, as chamadas verdades, não era compartilhada com todo o povo. Eles reuniram pequenos grupos desses migrados, que eram chamados os iniciados. Isso se deu especialmente na região do Egito, mais claramente. Então, os iniciados eram grupos de aprendizes para os quais eram ofertadas essas verdades, esses ensinamentos. Para o povão, não. Mas para esse grupo seleto, chamemos assim, sim. Então, identificando-se, por exemplo, um jovem com uma capacidade destacada intelectual, esse jovem era convidado a participar desses grupos e eles então passavam a trazer essas informações e essas verdades. Conforme o jovem se progredia intelectualmente e também moralmente, mais verdades, mais informações lhes eram oferecidas. Então nós tivemos, por um bom tempo, esses iniciados ao longo da história da humanidade. E dentre esses sempre apareceram aqueles que eram chamados reveladores, os expoentes desses agrupamentos, desses migrados. Então tivemos no Egito Hermes Trismegisto, que trouxe o hermetismo. Tivemos entre os hindus, na Índia, o brahmanismo, com Krishna, por exemplo, com os Vedas, através de obras como o Mahabharata e o Bhagavad Gita, trazendo informações e verdades que hoje se descortinam para nós. Tivemos entre os hebreus, por exemplo, um dos expoentes, Moisés, que aliás estudou entre os egípcios lá no castelo do faraó, no palácio do faraó, e levou esse conhecimento também para o povo hebreu. Entre os árias, especialmente na Grécia, Sócrates, Platão, Pitágoras, esses expoentes que destacavam. E dentre esses grupos de menor destaque ou de menor amplitude, de quantidade de pessoas, tivemos, por exemplo, os celtas nas Galhas, hoje a região da França. E os celtas têm algumas particularidades interessantes, porque eles tinham uma crença enorme na imortalidade. Eles tinham as tríades, né? Nós vemos hoje no Espiritismo muitas tríades, não é? Então é Deus, Espírito e Matéria. O lema da FEB é Deus, Cristo e Caridade. São as tríades. E lá, entre os celtas, milênios atrás, as tríades eram muito presentes. Tínhamos, por exemplo, dentre os celtas, os cultos à natureza. Eles se reuniam não debaixo de prédios, mas sob os carvalhos, por entender que o templo de Deus é a natureza. Então, como o carvalho era a maior das árvores, eles se reuniam debaixo dos carvalhos para fazerem os seus cultos. Outra curiosidade dos celtas, eles eram tão destemidos quanto à morte, que era muito comum eles se oferecerem para morrer em lugar de outros. Nas batalhas, especialmente nas batalhas entre os povos da Europa de então, eles não usavam armaduras, eles iam de peito aberto, porque entendiam que aquele corpo que morresse ficaria, era só uma veste, porque o espírito continuaria. E eram destemidos a ponto dos seus oponentes ficarem assustados com a forma como eles se arrojavam e desafiavam a própria vida por entenderem que a vida é imortal. Era comum, por exemplo, a curiosidade entre eles emprestarem dinheiro um para o outro para receberem na outra existência.
É uma boa ideia essa, né? Alguém quer me emprestar 10 mil para a próxima encarnação? Não é? E dentro desse grupo existia uma classe sacerdotal chamada os druidas, que tinham elementos e ensinamentos sensacionais. Muito bem, temos então essas civilizações com essas verdades secretas que não era apresentada para toda a população, mas para um grupo de iniciados. Mas Jesus quer e quis que essas informações chegassem a toda a população da terra. Afinal de contas, ele disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E para que nenhuma ovelha se perca, é necessário termos conhecimento. Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento. Instruí-vos, segundo mandamento. Então, no campo do amor e da instrução, conhecimento. Conhecimento era necessário que essas verdades se espalhassem por toda a terra. E aí nós vamos ter, então, implantado no nosso planeta 3 grandes revelações. A primeira delas que surge exatamente de um desses povos, os hebreus, através de Moisés. Por quê? Porque aquele povo já tinha o conceito claro do monoteísmo, do Deus único. Enquanto a grande parte do planeta de então era politeísta, entre os hebreus o monoteísmo já era algo muito claro para eles. Então é no seio deste povo, entre o povo hebreu, que surge então aquilo que nós chamamos da primeira revelação, que de uma sequência de 3 vai nos apresentar aquelas verdades de uma forma universal. Então, revelações tivemos muitas, porém de caráter universalista e de grande impacto, 3. A primeira, com Moisés. O nosso grande, daquela sequência dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas e Moisés, nos apresentando a primeira das revelações, as raízes da árvore do Evangelho. E aí então vem Jesus, que na primeira revelação foi muito prometido, o chamado Messias prometido. Então nasce Jesus nos trazendo a grande mensagem do amor imortal, a grande mensagem da imortalidade, da necessidade do perdão e do amor, até mesmo aos inimigos. E Jesus, então, promete que, na sequência, a terceira das revelações seria enviado. Ele diz, se me amais, João 14, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador. Por que outro? Porque o primeiro era ele, Consolador por excelência, aquele que nos trouxe todo o conforto de sermos sempre acolhidos pelo nosso Pai maior. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele apresenta uma proposta revolucionária para aquilo que vinha até então dentro daquele povo, o povo hebreu. Promete que enviaria esse Consolador que nos iria explicar todas as coisas, relembrar outras. Por quê? Porque muitas coisas, para aquele momento, a capacidade intelectual do povo de então ainda não era suficiente para absorver, para assimilar. Então ele diz, virá o Consolador. E a doutrina então de Jesus, ela é oferecida a nós, enquanto humanidade terrestre, com a promessa deste Consolador, e os séculos vão passando, o Império Romano, que dominava boa parte do mundo civilizado e conhecido de então, chega um momento, por volta do ano 300, que ele, então, abraça o cristianismo, funda-se, então, o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica
romana, e a gente vai vendo que, infelizmente, o cristianismo ele vai tomando um rumo não desejado. A ponto de, alguns séculos depois, temos a grande idade das trevas, a Idade Média, quando a nossa humanidade terrestre cometeu atrocidades em nome de Jesus e em nome da religião. Aquele mesmo conceito de antigamente, dos iniciados, continuava presente. Para o povo que seguia o cristianismo, muitas informações não eram oferecidas. As missas eram rezadas em latim. Até que chegou Wycliffe e depois John Hus, um tcheco, que trazem no seu bojo o protestantismo, protestando contra aquelas informações que não eram oferecidas a todos. Vejamos, o problema lá atrás não eram as informações circunscritas apenas aos iniciados. A proposta do cristianismo não é ser, dentre as 3 revelações, aquela que é oferecer para toda a população da terra todas as informações. Como então que o clero guardava para si as informações do Evangelho de Jesus e apresentava somente aquilo que lhe era conveniente? Então, o movimento protestantista vem cobrar que as informações sejam espalhadas. E um grande expoente desse movimento, John Hus, ou João Hus para outros, que foi um mártir deste movimento, que morre queimado em praça pública por defender as ideias de uma liberdade de informação. E quando ele morre em praça, ele diz algo incrível. Diz Hus: hoje matais um ganso, porque Hus em tcheco é ganso. Hoje matais um ganso, mas após mim virá um cisne, cujas ideias não serão mortas. Se referindo a Martim Lutero. Martim Lutero, que 100 anos depois, mais ou menos, vai trazer à baila, de fato, juntamente com Gutenberg, que funda a imprensa e oferece a Bíblia traduzida para o alemão a todo o povo. E a partir daí, então, essas informações são todas compartilhadas e oferecidas para nós. Hoje, então, nem se fala, não é? Basta uma busca no celular para qualquer passagem do Evangelho. Temos Bíblias em várias traduções e um material imenso à nossa disposição. Então ele faz esse movimento, John Hus. Um outro fato acontece ao longo desses séculos, antes que chegasse a 3ª revelação ou o Consolador prometido. A população vai se distanciando da religião e da espiritualidade. Por quê? Porque a fusão do Estado e a religião se deu de forma muito promíscua. Então, atrocidades foram cometidas não somente na Idade Média, mas se seguiram através dos séculos. A tal ponto que, em dado momento, a razão começou a querer suplantar a religião. Tivemos um momento que Nietzsche disse que Deus estava morto. Era o ser humano falando assim: olha, se é para ter religião, para matar pessoas, eu não quero. Vou ficar com a ciência. Então houve um apartamento entre a religião e a ciência. 2 caminhos se criaram e a humanidade avançando. Mas Jesus, que é o nosso divino pastor, jamais descura, das suas ovelhas. Então a promessa que ele fizera vai se cumprir. O século XIX se aproxima, o XVIII se aproxima. As ideias do positivismo, do iluminismo, um monte de
conhecimento, de pensamentos, passam a fazer parte da sociedade, especialmente da Europa. Também nos Estados Unidos. E então a gente vai observar que vai nascer então aquele que seria o grande escolhido para trazer a terceira revelação. E aí no dia 4 de outubro de 1804, 3 de outubro, né? É o ano que é 4. 3 de outubro de 1804, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vem nos apresentar uma doutrina, um conjunto de informações absurdamente importantes e especialmente trabalhosa para aquela época. Reúne informações a partir das informações dos espíritos e a partir dessas informações nos apresenta 5 grandes obras. Uma revista que dura 12 anos e nos deixa um grande legado para o nosso aprendizado. E o que é fundamental de compreendermos, entre outros aspectos. Lembra dos celtas? E lembra dos druidas, os sacerdotes? Kardec recebe a informação de um espírito amigo, Zéfiro, que também fora druida nas Galhas, que também viveu entre os celtas, e diz que ele, Hippolyte, em outra encarnação, chamara-se Allan Kardec. E a partir daí é que ele absorve e traz para si esse nome, não querendo confundir a sua obra de até então, quanto um pedagogo, quanto um grande estudioso francês, tinham vários livros escritos como Hippolyte Léon Denisard Rivail, e por apresentar agora uma proposta nova, uma doutrina nova, não querendo misturar, muito humildemente, ele se apaga para que a proposta cresça. Porque seria muito cômodo. Olha, Hippolyte Léon, professor Rivail, está apresentando essas ideias novas, mas ele não quis que o seu nome atraísse a atenção das pessoas para o material que ele estava apresentando, mas que a doutrina por si só, pela sua grandeza, pela sua importância, tomasse relevância. Daí ele se apaga enquanto professor Rivail e adota o nome do sacerdote druida Allan Kardec. E apresenta nesta proposta nova muitos elementos que os druidas já ofereciam lá atrás. E esse movimento que o nosso codificador faz, para mim, é para além do codificador, que já é uma coisa estupenda, mas ele também faz um papel de unificador. E que sentido? Em 2 sentidos especialmente, além de outros. Mas o primeiro é, ele estabelece, com a sua lógica, com a sua didática, com aquilo que ele bebeu na fonte lá dos gregos, de Sócrates, de Platão, com a maiêutica, a proposta de perguntas e respostas que forma o livro dos Espíritos, a obra inaugural da doutrina. Ele apresenta para nós uma proposta pautada na razão. E por pautar na razão, é apresentando como 3 aspectos: religião, filosofia e também ciência. Ele apresenta para a gente a união, a aliança entre a ciência e a religião. Item que está contido na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso muitas vezes passa batido por nós, mas é de uma importância fundamental, porque quando Kardec apresenta, e não somente apresenta, mas ele dá todos os subsídios para que nós possamos racionalmente compreender que é perfeitamente possível aliarmos, conciliarmos, juntarmos ciência e religião.
Porque o homem caminhava de forma díspare. O materialismo ganhava cada vez mais força. E aliar ciência e religião permite que aqueles com um olhar mais científico, mais racional, passem e possam a olhar para a doutrina espírita e a espiritualidade especialmente e dizer, não, isso cabe na minha mente. Porque como dizer para alguém de ciência que o mundo foi construído, criado em 6 dias? Para alguém que compreende que o nosso planeta já existe há 4,5 bilhões de anos. Mas quando ele apresenta a Gênese, ele nos fala sobre as eras. E que cada um dos dias simbólicos da Gênese mosaica, na verdade, são eras. E que a ciência casa perfeitamente. Então, esse primeiro movimento, essa primeira união que Kardec faz, é da ciência com a religião. E o segundo grande movimento que ele nos apresenta é exatamente agrupar, reunir, unificar aquelas verdades dos iniciados, daquele povo que veio de Capela e colocou as verdades para um grupo recluso. Kardec, quando apresenta para nós a doutrina dos espíritos, ele restabelece, ele reúne, ele agrupa exatamente aquelas verdades que eram ensinadas há milênios atrás, somente para os iniciados, agora à disposição de quem quiser ter acesso. Então, quais são essas verdades? Tudo aquilo que nós temos como princípio da doutrina espírita. Imortalidade da alma. Pluralidade dos mundos habitados. Comunicabilidade com os espíritos. Mediunidade. Lei de causa e efeito. Livre arbítrio. Esquecimento do passado. Todos os princípios que hoje nós bebemos desta fonte são exatamente as mesmas verdades que eram ensinadas a grupos seletos de iniciados no passado. Então Kardec, cumprindo a promessa do Consolador de Jesus, apresenta para a gente de forma detalhada aquilo que Jesus não pôde dizer de forma clara há 2000 anos atrás. E é por isso que quando ele promete o Consolador, ele diz, ele vos explicará e vos relembrará todas as coisas. Na atualidade, a nossa humanidade terrestre já tem condições perfeitamente de compreender essas verdades, que lá atrás não eram possíveis. Então Kardec apresenta para a gente esse descortinar dessas verdades, reagrupando, unificando tudo aquilo que lá atrás era escondido. Então, quando a gente olha por esse prisma, o trabalho do nosso codificador, a gente começa a compreender a grandeza do trabalho que ele fez. E nos cabe um tributo de fato. Nos cabe reverenciarmos a figura daquele que encarnou entre nós e que fora anteriormente aquele que brigou e que lutou para que as verdades se apresentassem. Porque também sabemos que Allan Kardec, o professor Rivaio, é uma reencarnação de John Hus. Então, vejamos como tudo se concatena e a gente percebe um trabalho que é realizado ao longo dos séculos. Kardec vem e, a partir de informações que ele reúne dos espíritos, ele não se coloca
como um grande revelador. Ao contrário, a revelação é dos Espíritos. Quando nós olhamos as 3 grandes revelações, nós temos a primeira personificada em Moisés. A segunda personificada em Jesus. E a terceira personificada nos Espíritos. Porque Kardec é o nosso codificador. E eu acrescento hoje o nosso unificador. Mas ele não se colocou como aquele que apresentava a revelação. E é muito interessante observarmos isso, porque ao longo dessa história, muitos reveladores, eles colocavam as suas verdades e criava-se em torno deles um certo misticismo. Kardec não. Kardec trabalha como alguém que estivesse olhando pelo buraco de uma fechadura, descortinando um universo que é o universo espiritual e pegando dali informações para trazer para a gente. É como alguém que, por exemplo, nunca fora, para a Índia, para a China, para o Japão, e só apresenta como é aquele país a partir de pessoas que lá estiveram. Então ele conversa com os espíritos através dos médiuns, e das informações que esses espíritos apresentam, ele reúne as informações e vai então nos apresentar o que é o plano espiritual, o que é o mundo espiritual. Reúne as informações inicialmente em um livro dos espíritos, que se desdobra depois então nas 4 obras básicas. E o livro dos espíritos tem uma característica essencial. Porque quando a gente olha para todas as doutrinas, essas que já falamos en passant aqui, todas elas têm 4 grandes características. A primeira é a presença de uma divindade, de Deus, de algo superior. A segunda é a existência de um outro lado da vida, de um mundo não material. A terceira, um código de conduta. E a quarta, um momento de julgamento. Pode parar para pensar. Qualquer religião apresenta para a gente esses 4 movimentos. A ideia de uma divindade, de algo além da vida, um código de conduta e um momento do juízo, o juízo final. Nem tão final assim, não é? E como é a estrutura do Livro dos Espíritos? Primeira parte trabalha a ideia de Deus. A segunda parte trabalha a ideia do mundo espiritual, mundo dos espíritos. A terceira parte, as leis morais, código de conduta. E a quarta parte, o juízo, o julgamento, que Kardec chama docemente, de gozos e esperanças, a quarta parte. Observemos que ele reúne, ele agrupa nesta obra basilar todas as informações que as doutrinas todas antes já apresentavam e nos oferece. E da primeira parte se desdobra essencialmente a Gênese. Da segunda parte, o Livro dos Médiuns. Da terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, o céu e o inferno. Vejamos a grandeza do que é um trabalho de alguém que, tendo pouco tempo, aproximadamente 12 anos, que publica essas 5 obras, fora outras, como, por exemplo, o que é o Espiritismo, o Evangelho na sua mais simples expressão, e outros opúsculos, e uma revista espírita, uma por mês. E quando ele desencarna, está lá em obras póstumas, ele deixa pronta a edição do mês seguinte. Vai ser organizado assim lá em Paris, na França.
Não é? Por quê? Numa época em que não se tinha Word, WhatsApp, não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, em 12 anos ele faz uma produção literária absurda. Absurda. E a gente não se dá conta ainda disso, muitas vezes. Penso eu que nós teremos ainda, daqui a alguns séculos, tributos muito maiores ao nosso codificador. Porque a nossa humanidade terrestre ainda não se deu conta do material exuberante que ele nos trouxe e que nos apresenta e que está à nossa disposição. O trabalho que o professor Rivaio faz, assessorado, apoiado, ladeado por Amélie Boudet, a doce Gabi, é esplêndido. E depois do seu desencarne, é ela quem toma as rédeas do movimento espírita francês de então, para que desvios não acontecessem. É ela que defende a doutrina com unhas e dentes, ela que era mais ou menos 8 anos mais velha que Rivaio. O trabalho que é feito nesse período curto é muito significativo. E esse tributo que fazemos aqui singelamente hoje, e que essa casa faz, além das outras, da cidade, tão necessário e tão importante, um deles está registrado no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, através do nosso querido Chico. Nesse capítulo, Humberto de Campos narra que uma reunião se deu no plano espiritual, no ano de 1799. Por quê? Porque se aproximava o ano do nascimento, dali a 5 anos, o ano de nascimento do nosso codificador. Aquele que Jesus prometera. E então, no plano espiritual, uma grande celebridade, uma grande festividade é convocada. Espíritos desencarnados e encarnados se reúnem para uma grande homenagem àquele que viria a nascer. E Humberto de Campos narra que ali presentes estavam espíritos de grande renome. Sócrates, Santo Agostinho, Apolônio de Hipona, não vou me lembrar agora, mas muitas personalidades desencarnadas e também personalidades encarnadas. E em dado momento, desprendido do sono, uma grande corte chega de militares lideradas por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que depois viera a se constituir, a se coroar imperador da França. Ele então é retirado do seu corpo físico e é levado, junto com outros encarnados, para essa solenidade. E quando ele chega, há um trono preparado para ele. Ele se senta ao trono com toda a pose e com toda a pompa de um imperador. Quando clarinetes soam e um facho de luz do alto se faz até aquela localidade. Daí a pouco, aquele que viria a ser Hipólito Leon, Denizar Rivaio, aparece. Quando professor Rivaio, ou esse espírito de grande envergadura, se apresenta, Napoleão se ajoelha e chora aos seus pés. E Kardec faz-lhe alguns alertas sobre o que viria a ser o seu papel, porque Napoleão fora um preparador daquilo que viria a ser depois a terceira revelação. Quando nós olhamos
para a história da humanidade, vemos o nome de Napoleão exaltado. Ninguém desconhece quem foi Napoleão Bonaparte, com o mínimo de escolaridade. Mas quantos dentre os 8 bilhões de habitantes do nosso planeta conhecem Allan Kardec ou o professor Rivard? Para que nós percebamos que nem sempre a notoriedade dentre nós encarnados representa a importância, a relevância daqueles que fazem um papel de fato, de verdade, grandioso para o progresso do nosso planeta e de todos nós espíritos que estamos nesse processo. Quando observamos essa trajetória desse espírito e vemos hoje ao nosso dispor aquelas verdades secretas que, não sendo mais secretas e a nosso bel prazer, para o nosso crescimento, não podemos deixar de reverenciar, de agradecer. Mas principalmente, tomarmos desses princípios, abraçarmos essas verdades e vivermos, sentirmos aquilo que está sendo proposto para nós. Para que possamos, voltando na transição, trazermos o quanto antes para o nosso presente um mundo de regeneração que nos espera ansiosamente. Que assim seja. Desligar aqui. Que lindo, né, gente? Falar de Jesus, de Kardec, é praticamente, né? Porque Jesus está lá desde a formação do nosso planeta, desde sempre. E é Jesus e todos esses espíritos iluminados que nos emocionam, né? Muito obrigada, viu, Paulo? Eu acho que todo mundo se emocionou e ficou sabendo mais um pouco de Kardec, porque ainda falta coisa para a gente aprender. E nós vamos, dentro dessa emoção, encerrar com a Avenir de novo, tocando uma música gostosa. Pode ser com a prece. Não tem. Alguém tem alguma solicitação para Avenir? Ela tem de pedidos. Viu, Venir? Pediram quanta luz. Então, gente, com a música da Venir nós vamos encerrar, agradecendo a presença de todos vocês, tá? Da Rosana, que veio em todas as nossas palestras, da Caia, da Angelina, da Deia, são do Vicente de Paulo e do Ismael, a Cleia também, que é lá do Vicente, né? Não sei se tem mais pessoas de outros agrupamentos. É de Aguaí. Oh, meu Deus, desculpa. Mas ela já está ficando nossa também. Então, vamos. Então, gente, nós agradecemos a presença de todos vocês e vamos encerrar aí com Avenir. Muito obrigada por tudo. Todos sabem essa música? É Quanta Luz. Vamos cantar. Aqueles que sabem, pode soltar a voz. Solta a voz. Abre o peito. Curte o momento. Quanta luz
Neste ano